2, 3, gravando. E aí, pessoal, aqui é o professor Rodrigo do blog Quimicamente. Eu vou dar continuidade ao assunto do vídeo 1, colocar o link aqui embaixo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão de algumas situações lógicas sobre as disciplinas que são ensinadas no currículo escolar atual. Tá ok? Vou deixar vocês com uma gravação que eu fiz para vocês. Segura aí. Vamos analisar, por exemplo, a situação que se desenha em geografia. Geografia, historicamente, foi um ensino de mapas, de você falar capitais, de você falar, rotular populações, negro, amarelo, branco, pardo, né? Então, rotular religiões, falar sobre perfis de relevo, e tudo muito engessadinho. E quando a geografia, na verdade, é muito além disso. Você tem que conhecer relações entre os países, relações internas das populações, como elas se utilizam desses recursos, relevo, vegetação. Então, a geografia mudou muito. O professor mudou. Biologia. Um bom exemplo é a diferença entre zoologia e botânica. Praticamente todo mundo sabe o que é um peixe, uma ave, um mamífero, um réptil, um anfíbio, até um protozoário. Só que se você vai falar o que é uma angiosperma, o que é uma pteridófita, o que é uma briófita, ninguém sabe nada. Sabe por quê? Porque a maioria dos professores, a estrutura fala o quê? Você tem que estudar uma coisa da mesma maneira como você estuda outra. E são coisas diferentes. Como é que você vai estudar animal e vegetal da mesma forma? Eles são completamente diferentes, não basta colocar um desenho ali na frente, né? Vamos falar agora sobre língua portuguesa. Língua portuguesa é um negócio extraordinário, essencial e extremamente relevante. O que acontece? Você é obrigado a ler o Ateneu, você é obrigado a ler Eurico Presbítero, Alto da Barca do Inferno. E primeira coisa, você ser obrigado a ler é uma porcaria. Você ser obrigado a ler é ruim. E você gosta de ler Harry Potter, ler jornal, ler site de fofoca. Só que assim, também é leitura. Você também aprende, você também faz análise em cima dessa frase. Só que o ensino não quer isso de você. Química, a mesma coisa. A gente vive lidando com coisas no cotidiano. Vê, por exemplo, uma pasta de dente. Neutralizador de ácidos de açúcares. Peraí, açúcar, ácido ou acidez do açúcar? O que está se falando? Né? Então tem muita coisa também que se escreve errado e que se deixa quieto. Mas não, nós temos que ensinar tudo corretamente e mostrar essas coisas práticas para o aluno. E que o aluno não vem e não faz nem ideia. Por quê? Porque quando a gente vai explicar, a gente quer pôr a fórmula na lousa. Não adianta. Vamos falar de inglês. Inglês é triste o que acontece na escola. Nenhum professor de inglês, por melhor que ele seja, ele consegue desenvolver um grande trabalho dentro da sala de aula. Por quê? Porque o inglês precisa de conversação, precisa de uma dinâmica distinta, e você não tem condição de desenvolver um trabalho decente com 30, 40 alunos dentro da sala. Você não tem como. Tinha que existir, na questão da língua estrangeira, um laboratório onde você dividisse as turmas, mandasse metade para o espanhol, metade para o inglês ou uma terceira língua. Precisa mudar a estrutura, porque senão não vira. Matemática, olha que bonitinho, o menino empinando pipa, 20 graus, a hipotenusa valendo 10, tá ali os dois catetos. Beleza, para que serve isso? Porra, você vai ensinar trigonometria empinando pipa? Ninguém vai. Eu vou empinar a pipa, pegar a minha linha ali. Um ângulo de 20 graus é mais adequado. Não, para, gente. Precisa se ensinar. E por isso que se cria esse fantasma em cima de matemática. Você precisa ensinar matemática com realidade. Pelo menos, nem que seja com uma realidade futura dos caras. Tem que mudar o ensino da matemática. E história? Nossa, e na época que era só data, nome, meu Deus, que horror. Hoje em dia mudou. A gente estuda bastante as relações entre presente, passado, futuro, várias comparações. Só que assim, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que pensar nisso. E os professores de história são grandes professores. Eles têm condição de mudar. A história é parcial ou é imparcial? Eu deixei uma imagem aí bacana, porque tem o Duque de Caxias ao centro, o Marquês de Herval, o Mirante Tamandaré. Que versão de história que se conta? É uma versão que se quer ou é a versão real? Vamos pensar nisso.
E o ensino da física, então? A distância que se tem da realidade. Não se mostra as coisas que realmente acontecem, um pouco mais próximo deles. Existem nos livros, na verdade, como existe também em química, eventualmente matemática, mas a distância entre o que é próximo deles é muito grande. Então você pega, por exemplo, um motor elétrico, eles não sabem como funciona o motor. Não sabem, eles não conseguem aliar sistemas, porque você não trabalha junto com corrente elétrica, com torque, você trabalha com tudo independente, então você não consegue ter uma conexão com a realidade. E isso precisa mudar. Tá vendo? A ideia é mais ou menos essa. É questionar a montagem do sistema atual. Por que o sistema atual é montado assim? Entendeu? Então a ideia é basicamente essa. Você que assistiu e é professor, se quiser mandar para mim um vídeo, eu monto um, também coloco a opinião de vocês, tratando desse assunto especificamente na matéria de vocês. E uma outra coisa relevante, a gente tem que comentar também sobre a desvalorização de filosofia, sociologia, artes, a questão da política e constituição levantada pelo Romário um tempo atrás. Então essa situação é importante de ser analisada. E se vocês quiserem contribuir com o material, eu estou esperando. A gente tem que mudar a estrutura caduca que a gente vive hoje. Um abraço e até a próxima.